ansiedade. A ansiedade se oculta na nossa vida em várias fases, em várias formas. E é importante, como eu disse na aula passada, a gente identificar quais são esses tipos de ansiedade e como essas ansiedades impactam na nossa vida. Muita gente só percebe que tem ansiedade quando está estourando, quando está explodindo, quando não aguenta mais. E muitas vezes demora, mesmo aparecendo sintomas, elas demoram para reconhecer que é ansiedade, né? Muita gente começa ali com palpitação, agitação, inquietude. E quando vê, está parando no pronto-socorro. E aí chega um médico e diz para você, olha, você está com crise de ansiedade, você vai ter que tomar medicação para ansiedade, vou te receitar esse remédio, você vai tomar esse remédio durante tantos dias, e depois você volta. É interessante que eu sei disso porque eu passei por isso, tá bom, gente? Comigo foi assim. Comigo eu descobri uma das crises de ansiedade que eu tive, fui no médico e o médico disse para mim, olha, você está com crise de ansiedade, você bebe muito por causa da sua crise de ansiedade, você precisa tomar remédio. E na época foi um choque muito grande para mim, né? Como assim preciso tomar remédio? Eu já era da área da saúde, para quem não sabe, eu sou enfermeiro de formação. E eu via que tava estranho, que eu não conseguia mais desempenhar minhas atividades, que não era mais eu, né? Literalmente não era mais eu. Vivia muito ansioso, muito inquieto, muito agitado. Nada fazia sentido, nada que acontecia no dia, ou no plantão, ou enfim, qualquer fase da minha vida, para mim era tudo horrível, para mim não fazia sentido, nada completava, eu podia estar bem, podia estar da melhor maneira possível, como muita gente aqui se encontra. Muita gente diz, mas eu estou bem, só que parece que nada me satisfaz, parece que tudo que eu faço não me dá prazer, não me dá satisfação. E aí eu identifiquei que isso poderia ser o começo da ansiedade. Porque tudo que eu buscava leitura, eu buscava hobby, eu buscava fazer atividade, eu estava estudando igual um louco pro cursinho, que na época eu queria fazer medicina. E é impressionante que quando eu me dei conta, quando o médico disse aquelas palavras para mim, você vai precisar tomar remédio, eu não ouvi mais nada na minha frente. Porque eu falei, como assim, gente? Eu sou da área da saúde, eu sou enfermeiro, como eu não identifiquei esses sintomas? E a única coisa que mais me chamou a atenção em tudo isso foi que o médico não perguntou nada para mim. Ele chegou para mim, ele leu minha ficha, chegou e foi jogando medicação. Ele não perguntou para mim como eu me sentia, ele não perguntou para mim como eu estava. A única coisa que ele perguntou é: o que você faz durante o dia? Eu falei: eu trabalho, eu durmo, na época eu não praticava esporte. E ele falou assim: sua rotina não está muito pesada? Eu falei: tá. E aí eu lembro que ele falou exatamente isso: vou te dar um remédio para te ajudar nisso, para te ajudar a ficar mais tranquilo. E aí depois eu descobri que ele tinha ansiedade, mas quando ele falou essa palavra de tomar remédio, gente, eu gelei completamente. Para mim aquilo era o cúmulo. Uma pessoa que tinha conversado comigo 10 minutos, dizia saber da minha vida, dizia entender do que eu estava tendo, do que eu estava sentindo, e me socou um remédio. Mas enfim, não pensei muito, e realmente fui lá, comprei esse remédio, comecei a tomar essa medicação. E na época eu lembro que era amitriptilina que eu tomava, né? E tá, Fabrício, como você descobriu que você estava com toda essa ansiedade? Porque eu tive uma dor no peito, né? Eu tive uma dor no peito, eu achei que eu estava infartando, como acontece com a maioria das pessoas. E aí eu fui no médico e ele diagnosticou como ansiedade. Beleza. Comecei a tomar aquele remédio e marquei para ir para um psiquiatra na outra semana. E pensei comigo, bem, esse remédio é provisório, para mim ficar mais tranquilo. Quando eu chegar no psiquiatra, ele vai trocar minha medicação, às vezes vai até mandar eu parar de tomar remédio, vai ver que eu estou bem, porque realmente achava que eu estava bem. Para mim era só saco cheio do trabalho, para mim era só um saco cheio da minha vida, que não fazia mais sentido, que estava tudo certo. E em alguns momentos eu até me questionava, será que eu estou com depressão? E aí cheguei no psiquiatra, é a mesma coisa. O médico Malemar conversou comigo, lógico, não são todos os médicos assim, gente. Conheço médicos incríveis que conversam com a gente, que, enfim. Mas eu passei por essa consulta e esse médico me receitou não mais um remédio. Ele não trocou a medicação, ele me receitou mais 4 remédios.
né? Eu lembro que na época ele me receitou Bup, porque eu fumava, ele me receitou sertralina, para mim ficar mais tranquilo e calmo, uma dosagem alta, eu acho que era 75 miligramas de sertralina. Me receitou Depaquene, que é um remédio para convulsão, que age ali na ansiedade, na depressão. E, além de tudo, me mandou mais uma medicação que eu não lembro qual que era, eu acho que era um remédio para dormir. Era o diazepam. Diazepam para caso, quando eu fosse dormir, eu sentisse que eu estaria, né, tendo algum problema ali para dormir, era para tomar aquele remédio. E aí, no final das contas, quando eu vi, eu estava tomando 4 tipos de medicação. Cara, 4 tipos de medicação, para quem não tomava nenhum tipo de medicação, uau, né? E sempre me faltou isso, sabe? Ninguém me ouve, ninguém entende do meu problema. E eu comecei a tomar essa medicação. Tomava. Foram meses, né? Foram 3 meses, voltei no psiquiatra, me receitou mais 2 remédios. Em vez de tirar, me receitou mais 2. 6 meses depois, mais 2 remédios. Quando eu vi, eu estava tomando 8 tipos de medicação. E sempre eu chegava, ele perguntava, como que você está essa semana? Eu dizia, estou bem, estou tranquilo. E para mim, né, não estava fazendo nenhum efeito. Até porque toda vez que eu ia, ele me dava mais remédio, então eu achava que eu estava mais doente do que eu realmente estava. E foi. Até o momento que eu cheguei a ser internado numa clínica. Por quê? Porque para mim aquilo não estava fazendo efeito. A única coisa que me ajudava era o que? A bebida. Então eu bebia, para controlar aquela ansiedade. Eu não entendia que eu não estava contente, que eu não concordava com as coisas que eu estava vivendo, eu não concordava com o meu estilo de vida, eu não concordava com as pessoas que estavam ao meu redor, não concordava com a maneira que eu tinha que trabalhar. E hoje em dia eu tenho ciência, né? Que essa falta de você, muitas vezes, olhar para aquilo que te incomoda e trazer aquilo que te incomoda para a realidade, para o presente atual, e olhar e dizer, não, eu não concordo com isso, e vamos mudar isso porque eu posso mudar isso, ou simplesmente, eu escolho abandonar isso. Eu não tinha essa escolha na época. E aí, depois de algum tempo, né, eu acabei saindo, parando o tratamento, né, parei totalmente, larguei a medicação. Lógico, com acompanhamento do médico. E foi um momento que alguém chegou para mim e falou, Fabrício, quanto tempo que você já está tratando isso? Você já foi internado, você já está fazendo isso, já está fazendo aquilo. E a terapia tradicional não me ajudava muito. Era 40 minutos, plano de saúde, né? Pau velho, 40 minutos de sessão. E nesses 40 minutos eu não tinha como falar tudo da minha vida. Eu lembro que a psicóloga sempre me induzia a achar que aquilo tudo era normal. Ela dizia, não, mas isso é normal. Não, mas não sei o quê. Olha por esse outro lado. Ficava dando um monte de exemplo da vida dela. Para mim não fazia sentido. Até que eu ouvi um médico falou para mim, cara, vai fazer uma sessão de hipnose. Eu estranhei o médico falando isso. Pô, velho, vai fazer uma sessão de hipnose? O que esse médico tá falando, cara? Eu já tomo 300 mil remédios, o cara tá me socando mais remédio, mandando aí pra hipnose, ele quer deixar o outro literalmente louco. Mas, enfim, como ele tinha receitado, como já fazia tempo que eu estava tratando e estava disposto a me livrar daquilo, porque aquilo era muito doloroso para mim, era muito sofrido, como eu sei que é para muita gente que está nos assistindo aqui hoje, foi libertador após a primeira sessão. Porque na primeira sessão eu consegui identificar que aquilo que eu estava sentindo, diferente do que os médicos falavam, diferente do que o psicólogo falava, não era normal. Eu entendi que aquilo tinha uma origem. Qual que era a origem? Era a minha infância. Ai, Fabrício, teve uma infância difícil, teve uma infância ruim, uma infância sofrida. Não, pelo contrário. Eu tive uma infância perfeita, maravilhosa. Para quem não me conhece, vou contar aqui rapidinho o resumo da minha história, para que vocês entendam. Eu, com 6 meses, fui adotado, né? Saí da casa onde eu estava, fui para uma casa de uma pessoa que me acolheu, que me ajudou no momento. Meus pais biológicos não tinham condições, né? Eles não deram eu embora, não faltou amor, não faltou carinho. Sempre tive contato com eles, tenho contato com eles até hoje. Muito respeito, muita admiração. Meu pai chegou a falecer, mas minha mãe ainda é viva.
Mas eu entendi que muitas coisas, né? Um convívio ali com uma outra família e convivia com meus irmãos também. Foram surgindo várias crenças. Eu sempre fui uma pessoa que minha mãe, né, que me criou, sempre deu as coisas para mim, dava muitas coisas para mim, até porque era uma forma de ela falar, olha, eu quero dar o máximo possível porque você não teve oportunidade, tá tudo certo. E eu fui crescendo, e tá tudo certo, e fui crescendo bem, só que eu nunca entendi de onde surgia a minha ansiedade, quais eram os gatilhos, quais eram as crenças, quais eram os bloqueios, porque eu sentia toda a minha carência, porque eu tinha problemas com relacionamento. E aí, conhecendo as terapias, né, depois eu fui conhecer ainda a constelação familiar, eu percebi que existia vários pontos da minha vida que eu não estava sendo eu. Eu comprei algo, não da minha família biológica ou da minha família adotiva, mas as pessoas que conviviam comigo, né? Eu comprava isso dos meus colegas, da escola que conviveram comigo, comprava isso das pessoas que estavam ao meu redor. Eu sempre vivi muito tempo dentro da igreja, muito paparicado, todo mundo me conhecia, todo mundo da igreja literalmente me conhecia. E toda semana eu estava lá, então era visto como queridinho. Tudo isso foi trazendo muitos gatilhos, muitos traumas, muitas questões para minha vida que eu não soube lidar. Eram questões muito importantes, ensinamento muito bacanas, muito lindo, muito importantes, mas eu não estava pronto, eu não sabia como utilizar isso. E aí, quando eu comecei na terapia, eu comecei a entender isso. Eu comecei a entender de onde vinha isso. Eu conseguia entender meus medos, meus bloqueios, meus traumas, minha ansiedade. E aí eu entendi que não adiantava eu simplesmente tomar a medicação, sendo que o problema continuava no mesmo lugar. Foi aí que eu pedi para o meu médico, tira toda essa medicação, cara. Eu lembro que de 8 medicações ele me deixou com 2 no primeiro mês. Né? E ele até falou, nossa, que bom que você está querendo sair da medicação, porque eu ia pedir medicação. Porque era uma maneira de ficar mais calmo, mas eu percebia que eu não conseguia fazer mais nada, eu não conseguia estudar, eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia me relacionar com as pessoas. Eu praticamente parecia aquelas pessoas que ficam babando, sem fazer nada. É, infelizmente, a gente fica tochado de remédio, né? Dopado, tanta medicação que a gente toma. E aí foi desmamando essa quantidade gigantesca de medicação, até o ponto que, uau, eu cheguei e falei, né? Não quero mais isso, fui desmamando, 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 até que eu consegui parar. Meu médico me acompanhou e eu consegui largar dessa medicação toda. E aí foi interessante que eu percebi que eu poderia ser quem eu era sem a medicação, eu poderia ser quem eu era sem a bebida, eu podia ser quem eu era sem os doces, sem ficar chamando atenção, eu adorava chamar atenção. Então, para mim, era, se eu não sou o centro dessa atenção, vai se ferrar. Não quero nem ficar aqui. Então, tudo isso eram padrões que existiam dentro de mim, que eu levava de uma maneira totalmente natural, mas que realmente impactavam minha vida, né? E isso que estava gerando toda essa ansiedade, isso que não ajudava, que não permitia que eu lidasse com os problemas da vida que eu tinha durante todos os dias. E isso foi realmente cansando, até o ponto que eu fui identificando isso e consegui largar, né? Fui deixando esses padrões de lado, fui ressignificando muita coisa. Não foi um processo fácil, né? Não foi um processo de 1, 2 dias, foi um processo de vários dias, vários dias, várias sessões, vários meses. E aí eu percebi que poderia ter sido muito mais rápido isso se eu tivesse as ferramentas que eu tenho hoje. Mas agradeço todo mundo que esteve aqui, todo mundo que acompanhou, todo mundo que assistiu. Gratidão, um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.